Olá a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos verificar aí qual é o objeto de conhecimento da nossa aula. Eu sou a professora Sandréia Cascais, me apresentando aqui, professora do componente de Geografia. Então, a nossa aula de hoje é a aula 18 e nós temos revisão e avaliação. Então, vamos lá para a nossa aula. Bem, vamos seguindo para os principais pontos da nossa aula de revisão, onde nós iremos tratar do tema globalização, transporte urbano e poluição. Se tratando de globalização, que foi um ponto importante visto na nossa unidade. Globalização, um mundo menor, A globalização, um mundo menor, ela está relacionada aí ao processo de integração mundial nas esferas econômica, cultural, política e social. Então, a globalização é esse fenômeno, que envolve toda essa integração, mundial, tanto na parte da economia, na parte cultural, política e social que está presente aí na nossa vida cotidiana. Então, um mundo menor quer dizer, significa que é como se as distâncias físicas, a globalização fizesse com que as distâncias físicas elas estejam parecendo menores, Com o aumento do comércio mundial, a velocidade dos transportes, a comunicação, Então, as distâncias físicas, o fluxo entre as pessoas, as comunicações, faz com que o mundo ele pareça menor. Então, esse fenômeno da globalização ele foi impulsionado pela terceira revolução industrial a partir dos meios de transporte e de comunicação, com o surgimento da telefonia, da TV e da internet. Então, esse fenômeno da globalização, ele gera, ele causa um fluxo de informações, que está relacionado aí, todo o contexto, a acessibilidade que nós temos no nosso dia a dia, relacionado, às possibilidades de comunicação, o fluxo de informações que tem se tornando cada vez maiores, principalmente a partir das redes sociais, o aumento da comunicação, a velocidade dos dados, das informações, das notícias que chegam até nós através do fluxo de informações proporcionado aí pela globalização. Então, a globalização, por exemplo, ela possibilita, com que a comunicação ela chegue de uma velocidade mais rápida, as notícias elas cheguem de uma forma mais rápida ao redor do mundo. Como exemplo, nós temos as manifestações populares organizadas via redes sociais, onde nós tivemos como exemplo a Primavera Árabe, em 2010 e 2012. Entre 2010 a 2012, com protestos contra ditaduras lá no países do Oriente Médio. Então, através das redes sociais, a primavera, esse movimento popular, essas manifestações, elas puderam aí ser propagadas, onde várias formas de manifestação nas redes sociais elas ocorreram, formando as comunidades de apoio, a organização dessas manifestações, a todo esse apoio a essa manifestação da Primavera Árabe. Um outro exemplo também, nós temos a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, em 2018, que foi um protesto contra os altos preços dos combustíveis e as condições de trabalho, Então, a partir das redes sociais, os trabalhadores, os caminhoneiros, eles puderam se organizar, criar as hashtags, utilizando lá nas redes sociais, e muitas pessoas manifestaram apoio a essa greve através, dessas redes sociais, através das plataformas, fazendo com que essas manifestações elas se tornassem públicas, elas se tornassem mais conhecidas, ao redor de outros lugares
lugares, né, ao redor do mundo. Então, a globalização, ela permite também o fluxo de pessoas, né? Então, a globalização e a migração, elas estão interligadas, né? Então, esse fluxo de pessoas, ele é constante. A migração, ela pode ocorrer através por fatores econômicos, né? Onde pessoas, elas se mudam para outros países ou regiões em busca de melhores oportunidades de trabalho e condições de vida. Algumas pessoas, elas já fazem esse deslocamento, como alguns refugiados, por motivações, né, que muitas vezes estão relacionados a conflitos, perseguições ou desastres naturais, e elas estão em busca de segurança e proteção em outros países. Então, a globalização, ela é esse fenômeno, né, que está presente aí em vários setores, né, da sociedade, permitindo a integração, né, o comércio internacional, o fluxo de pessoas, o fluxo na comunicação. Então, esses são os principais pontos relacionados à questão da globalização. E também nós iremos tratar da temática do transporte urbano no Brasil. Quanto ao transporte rodoviário, né, ele é responsável por cerca de 64,9% de todas as cargas que são transportadas no nosso país. Então, nós temos aí o transporte rodoviário se destacando, né, nas cargas transportadas e também no total de passageiro, correspondendo a 90%, sendo o transporte rodoviário, né, o mais utilizado aí no transporte de passageiros. Então, existem 212.886 quilômetros de rodovias que são pavimentadas no nosso país. No entanto, elas representam apenas 12,4% do total de todas as rodovias no Brasil, né? Então, essas rodovias que são pavimentadas, elas representam apenas essa porcentagem, o equivalente a 1.735.621 quilômetros. Então, aí nós temos, né, como destaque o transporte rodoviário, né, destacando aí como o meio de transporte mais utilizado aí no transporte de carga e no transporte de passageiro. Quanto ao transporte ferroviário, atualmente no nosso país há um total de 13 linhas férreas espalhadas, né, pelo nosso território brasileiro. Então, nesse mapa aqui, eu vou mostrar para vocês, nós podemos verificar essas linhas férreas que estão, né, distribuídas pelo território brasileiro, onde vocês podem observar, né, as malhas concedidas, né, e as novas ferrovias, conforme mostra na nossa legenda do mapa. E aí a gente pode destacar aqui, aqui na região norte, a estrada de ferro Carajás, aqui entre o Pará e o Maranhão. Então, todas as cores identificadas na legenda do mapa, elas vão aí representar uma linha férrea no território brasileiro. Então, a maioria dessas linhas férreas, elas estão concentradas na parte centro-sul do nosso país. Em relação ao transporte aquaviário ou hidroviário no Brasil, o transporte aquaviário, ele está relacionado, né, ao transporte que se utiliza na costa litorânea e nas bacias hidrográficas, né, do nosso país, né, envolvendo, né, toda a rede fluvial aí, os nossos rios que banham o território brasileiro, né, e os nossos mares também aí na costa litorânea. Então, a maior parte do transporte aquaviário é utilizada como navegação de cabotagem, né, que é aquele tipo de navegação que ocorre entre portos do mesmo país em áreas costeiras, né? E aí nós temos como os portos mais movimentados do nosso país, né, em relação ao envolvendo aí o transporte aquaviário, nós temos o Porto de Santos, em São Paulo, Itaguaí, no Rio de Janeiro, e Paranaguá, no estado do Paraná. Então, a rede hidroviária,
ela é de aproximadamente 22.037 quilômetros, né? E elas transportam cerca de 15,7% de toda a mercadoria interna no nosso país. Então, aí nós vemos a importância dessa rede hidroviária no nosso país, nesse transporte de mercadorias dentro do território, certo? E nós temos como principais hidrovias no território brasileiro, nós temos como destaque a Amazônica, com 17.651 quilômetros, a Tocantins-Araguaia, com 1.360 quilômetros, a Paraná-Tietê, com 1.359 quilômetros, a Hidrovia Paraguai, com 591 quilômetros, São Francisco, com 576 quilômetros, e Sul com 500 quilômetros, certo? Em relação ainda ao transporte aquaviário, né, na questão marítima, o nosso país, ele também possui costas navegáveis, né, que correspondem a cerca de 8,5 mil quilômetros, né, de costas navegáveis, envolvendo aí 34 portos públicos, tá? 90% de todo o peso transportado na logística internacional, né, todo o transporte feito aí, o comércio externo, o comércio interno, né, ele envolvendo aí a logística internacional, ele é feito através do modal aquaviário. Um outro tipo de transporte utilizado no nosso país se refere ao transporte aéreo, certo? O transporte aéreo, ele representa um percentual consideravelmente inferior aos demais modais, né? A utilização dele é mais mais utilizada em ocasiões e produtos específicos, né? Então, por exemplo, as pessoas elas vão utilizar o transporte aéreo no Brasil no transporte de mercadorias, digamos que mais frágeis, mais delicadas, né? Esse transporte, né, de mercadorias, ele está aí relacionado no transporte aéreo a produtos específicos, né? Produtos que precisam ter um cuidado maior. O transporte aéreo no Brasil, ele é considerado mais rápido e seguro, né? Porém, é mais caro, né? Mais custoso e com menor capacidade de transporte, né? Enquanto no transporte rodoviário, no ferroviário, a capacidade de transportar mercadorias, o volume se torna bem maior, no transporte aéreo é mais reduzido. Em se tratando ao transporte de passageiro, nós falamos sobre o transporte, né, de produtos, né, de cargas, e falando sobre o transporte de passageiro. O mais utilizado no transporte de passageiros no Brasil é o transporte rodoviário, né, devido à extensa rede de rodovias que temos no nosso país. Então, eles conectam, né, esse transporte rodoviário, eles conectam praticamente todas as regiões, sendo preferido para viagens de curta e média distância. Quanto ao transporte aéreo, né, ele conecta as grandes distâncias, especialmente entre as regiões norte e centro-oeste, né, onde é mais utilizado o transporte aéreo, né, como destaque entre essas duas regiões. E como já foi dito, né, tanto para o transporte de cargas, para o transporte de passageiro, o transporte aéreo também ele tem custos mais elevados, né? As passagens aéreas são mais elevadas. Quanto ao transporte aquaviário ou hidroviário, em se tratando do transporte de passageiro, ele é menos desenvolvido, mas é essencial, por exemplo, na Amazônia, que é um transporte muito utilizado na região amazônica. Mais econômico e sustentável, mas enfrenta a falta de infraestrutura portuária adequada e a sazonalidade das chuvas, né? Quando a gente tem os períodos, né, do volume, da baixa do volume dos rios, nós temos aí as dificuldades enfrentadas pelo transporte aquaviário.
O marítimo ele ocorre em travessias curtas, como entre o continente e as ilhas costeiras. E aí nós temos como exemplo a travessia de Santos a Guarujá. Inclui pequenas balsas até navios cruzeiros. E também nós temos o transporte ferroviário, né? Transportando passageiros também. Porém, ele é limitado e ele se concentra em áreas metropolitanas, principalmente em cidades metropolitanas, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Os sistemas de trens urbanos e suburbanos, ele opera em grandes cidades, e ele vai incluir os trens turísticos e alguns serviços intermunicipais. Mas a malha ferroviária para passageiros de longa distância, ela é ainda muito escassa, ela ainda é muito limitada. Outra temática abordada na nossa unidade é em relação à poluição. Né? Então, nós falamos sobre a poluição atmosférica ou a poluição do ar, né? Que é um problema ambiental muito recorrente que consiste no lançamento e acúmulo de partículas sólidas e gases tóxicos que se concentram na atmosfera terrestre. E tudo isso vai, né, causar alterações físicos, químicos na atmosfera. Então, esse problema da poluição, né, ele é resultante aí, né, da queima dos combustíveis fósseis, resultante da industrialização, do problema das queimadas. Então, dentro da poluição atmosférica, nós vamos ter inversão térmica, nós vamos ter as ilhas de calor, nós vamos ter efeito estufa, aquecimento global, certo? E aí também nós temos a degradação dos recursos hídricos, né? A degradação dos recursos hídricos, ela está relacionada às diferentes formas de poluição, o descarte de embalagens, de substâncias químicas, né? De fertilizantes da agricultura, né? Que são descartados, né? Desses recursos hídricos. E a questão dos recursos hídricos, a questão da água, ela já é muito preocupante em várias regiões do mundo, devido já apresentar a escassez em várias regiões do mundo, principalmente no Oriente Médio. E aí nós temos como causas da degradação desses recursos hídricos o crescimento demográfico, a urbanização e industrialização, o avanço das atividades agrícolas e pecuárias, né, que são todos os fatores que vão contribuir aí para a degradação dos recursos hídricos, comprometendo aí a qualidade dos ecossistemas aquáticos, dos ecossistemas terrestres, da saúde humana, né? E aí, dentro da poluição dos recursos hídricos, nós temos também a poluição das águas subterrâneas, né? Onde as principais fontes poluidoras das águas subterrâneas, ela está relacionada ao chorume dos lixões, né? E dos aterros sanitários, com fossas sépticas ou esgotos, agrotóxicos e fertilizantes e aterros industriais, né, como principais fontes da poluição das águas subterrâneas, né? Então, esses materiais, muitas vezes produzidos nos lixões, nos aterros sanitários, eles chegam até o solo, atingem os lençóis freáticos, causando poluição nessas águas subterrâneas. Uma outra forma de poluição dos recursos hídricos é a poluição dos oceanos e mares, né? Onde nós temos os litorais, o lixo atômico, o derramamento de petróleo, né? Que aí estão relacionados à poluição dos oceanos e dos mares. E também nós temos a poluição dos rios, né? Onde nós temos os principais venenos de águas fluviais, o mercúrio, o chumbo, o cianeto, né? Resíduos sólidos das indústrias, das próprias cidades mesmo, que muitas vezes eles são descartados de forma incorreta e vai chegar ao curso desses rios, comprometendo a água potável, o abastecimento de água para as populações. E aí uma outra forma de poluição, né, é a contaminação dos solos, onde nós temos a produção de chorume, que também vai contribuir, é uma fonte poluidora aí, como dos aterros sanitários, dos lixões também, causado pelos resíduos das indústrias também, né? E vai ajudar aí na contaminação dos solos. Os metais pesados, o descarte de embalagens, restos de insumos utilizados na produção e o lançamento de efluentes, a utilização inadequada na agropecuária e agrotóxicos, fertilizantes e pesticidas, que vão
Tudo isso vai contribuir para a redução da fertilidade desses solos, aumentando o risco de erosão, aumentando a sua toxicidade e a perda de seus nutrientes, né? Causando aí escoamento com a água da chuva e a infiltração no solo, provocando a contaminação de lençóis d'água subterrâneo. Então, esses foram os principais pontos destacados aí na nossa revisão da nossa unidade. Até uma próxima!